Passando a Limpo IPB. Apresentação: Roster Guimarães Lopes e Rodrigo Leitão. Boa tarde, Brasil, boa tarde, mundo, boa tarde, IPB. É com grande alegria que nós começamos mais um Passando a Limpo IPB, um programa que enxerga a realidade de acordo com os óculos da Palavra de Deus. Hoje está comigo nosso querido apresentador, reverendo Rodrigo Leitão, que já vai falar. Mas, Rodrigo, hoje eu estou muito feliz porque hoje nós vamos entrevistar o Arthur Mendes e o pastor Flávio Dantas de Carvalho. E eu acho que um tema excelente para o programa de hoje é talentos para a glória de Deus, né? Nós vamos falar sobre os usos dos talentos que Deus deu para a glória dele, entrevistando o Arthur aqui, que é uma lenda na IPB, não é verdade? E o reverendo Flávio, que é uma grande bênção no trabalho do senhor. Para nós, uma imensa alegria ter o Arthur aqui na bancada sendo entrevistado conosco. E um imenso prazer receber o pastor Flávio. Viu, pastor? Corre aí uma informação de que quando o Simonton chegou no Brasil, o Arthur estava junto com ele. Assim, eu não sei, mas... Fiz o primeiro jornal. Diz que quando o primeiro jornal, né, foi lá impresso por Simonton, na verdade... Saiu uma foto do Arthur na imprensa evangélica. Ele, na verdade... A diagramação foi dele. A diagramação foi dele. Eu já ouvi essa história, não sei se é verdade, mas eu acho que é bem provável. O primeiro BP. Mas nós damos as boas-vindas. Rodrigão, a palavra é sua, príncipe. Queridos, uma alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no Passando a Limpo, programa que você constrói junto com a gente. Você pode nos acompanhar aí, além da transmissão pelas diversas rádios que tem nos acompanhado e retransmitido a programação aqui da PECOM. Você também pode nos acompanhar nas nossas mídias sociais, lá pelo youtube.com/IPBTV2, pelo nosso site ipb.org.br/IPB3 e também pelo perfil oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil no Facebook, facebook.com/ipb.org.br. Você clica lá na transmissão ao vivo que você vai encontrar e você pode fazer o seu comentário, deixar a sua pergunta e construir o programa junto com a gente. Você também pode fazer isso através do nosso WhatsApp, mandando aí a sua mensagem, o seu áudio para o código de área 11 9 47 13 45 94. Código de área 11 9 47 13 45 94. E vem bater um papo com a gente, vem construir o Passando a Limpo. Pastor Flávio, quando eu crescer eu vou saber tudo isso de cor. Mas que bom iniciar esse programa de bate-papo com tanta alegria. E nós queremos dar então a palavra ao Arthur para que ele saúde aqui o nosso ouvinte, na verdade. Ele sempre está do lado de lá da bancada, e também o pastor Flávio, né, para cumprimentar o nosso ouvinte. Que bom tê-los aqui nesse programa tão especial que nós vamos falar sobre talentos para a glória de Deus. É um pouco estranho ficar desse lado aqui. Quem está sempre do lado do Cadu ali, lá é mais gostoso, mais tranquilo, tal, mas aqui dá uma tremedeira. Ainda mais quem viveu a vida nos bastidores da igreja. É interessante isso, né? De repente você aparece assim. Ele existe. Arthur, e uma coisa legal é que assim, já tem muito tempo do envolvimento, né, do Arthur, claro, colocando seus dons e talentos a serviço de Deus em diversas áreas. Eu acho que a gente vai poder falar sobre isso, se você não sabe. Arthur Mendes é compositor também na área da música, mas falando especificamente dessa área da comunicação da Igreja Presbiteriana do Brasil, não só de RPC e APECOM, mas desde os tempos áureos de LPC lá atrás. O Arthur estava no início, né? Arthur estava no início, né? E eu queria que você começasse falando um pouquinho dessa experiência lá atrás, Arthur, né? Desse início ainda na época do reverendo Wilson, lá atrás na LPC, o seu início trabalhando em Luz para o Caminho e colocando os seus dons a serviço de Deus. Então, na verdade, eu vim para São Paulo para fazer publicidade, que era meu sonho, né? Trabalhar em propaganda e tal, né? Você veio de onde? Você é de onde, Arthur? Eu sou de Bauru, a terra mais gostosa do Brasil. Então, dentro dessa pergunta do Rodrigo, eu vou fazer a pergunta existencial. Quem é o Arthur? Né? E aí o Arthur começa a responder e começa a responder da LPC também. Eu sou de São Paulo, mas acabei indo para Bauru. Meu pai tinha uma transportadora. E aí ele resolveu levar matriz para Bauru. Isso. Eu era católico. Eu estudei aqui em São Paulo, no Colégio Liceu Coração de Jesus e no Dom Bosco.
cresci num ambiente católico, família inteira, tal, né? Lá em Bauru, eu tive a oportunidade de conhecer a igreja presbiteriana de uma forma meio, assim, interessante. Primeiro que eu morei numa casa que tinha um presbiteriano na frente que eu não sabia que era. E um dia ele me convidou para ir numa reunião dessas que a mocidade faz, e eu acabei indo. E naquele dia fui super bem recebido, coisa que eu não estava acostumado com isso. Já me convidaram para jogar vôlei na quarta-feira e vôlei na sexta. E aí eu fui, adorei, gostei muito. No domingo eu já fui no culto, comecei a me entrosar com o pessoal. O pessoal sabia que eu tocava violão, isso aí facilitou um pouquinho. Poxa vida, ó, o cara toca violão, tá, né? Coisa boa. Então, Já te botaram naquele já de começa assim, começa a ter começa a participar de mais coisas, né? Logo em seguida teve o acampamento de carnaval, que foi mais ou menos esse mês, né? E a partir dali eu comecei realmente, eu me senti que eu estava realmente convertido e comecei a frequentar a igreja. E a partir daí a coisa não para, né? Você numa igreja presbiteriana, você faz de tudo, né? Você vira presidente de UPA, presidente de UMP, canta no coral, canta no quarteto masculino, quer dizer, a vida é intensa numa igreja, né? Só não Você vai não de para. SAF porque não deixa. Oh, mas eu fui na SAF quando era pequeno, hein? Aí você vai crescendo espiritualmente, vai conhecendo as pessoas, ficando amigo, você começa a desenvolver amizade com pessoas com afinidades, tipo um grande amigo meu, o Ed Pinheiro Chagas, e com ele eu consegui fazer muita música, porque a gente montou um grupinho, naquele tempo chamava Conjuntinho Musical, né? Conjuntinho musical. Conjuntinho musical de louvor. A ideia nossa era sempre cantar uma música nova todo domingo na igreja. Sei. Era uma coisa que a gente achava interessante, estava fácil de fazer. Então, eu e o Ed, a gente sempre tinha uma música nova apresentando no culto no domingo. Que benção. Isso durou um tempão. A gente fez várias músicas, até que um belo dia o pessoal de Vencedores foi em Bauru, conheceu a gente. E nesse momento que eu comecei a participar de mais ligado a Vencedores por Cristo. Aí você entrou no Vencedores, nessa Aí no começo a gente era perseguidores de Cristo, né? Onde eles iam, a gente ia atrás, porque eles estavam fazendo uma turnê, vamos dizer assim, entre aspas, ali para a região de Bauru, né? A gente começou a ir atrás, conhecer todo mundo, Sérgio Pimenta naquela época. O Guilherme já conhecia, porque ele é primo da minha esposa, então eu já conhecia o Guilherme, né? Certo. Aí, a partir desse momento, eles perceberam que a gente tinha algum talento, eu, o Ed e o Bilão, que é o meu outro grande amigo lá de Bauru, levaram a gente, nós três, para Vencedores. Legal. Aí a gente seguiu, começamos, quase todas as equipes que eles formavam, a gente começou a participar. Legal. O Sinceramente é dessa época, Arthur? Foi mais ou menos 77, 78. É. Eu tinha acabado de ganhar um violão de 12 cordas, de Jorge, aquele som incrível, que você batia assim, dava aquela sonoridade incrível, né? Só bater um sol maior ali nele já dava aquele som incrível, me deu o alento para fazer as primeiras notas do Sinceramente. Aí o Ed, meu amigo, fez a letra rapidinho, a gente apresentou para Vencedores, eles gostaram, o Guilherme que fez o repertório daquele disco de Vento em Popa, eles gostaram, pegaram, colocaram no disco. Que bom, E a partir daí, nisso aí surgiu, eu participei dessa equipe, da gravação do LP, no caso, né? E foi muito interessante, a gente ficou quase um ano ou dois juntos, né? Entre ensaios, gravação, e depois a gente saiu para apresentar o disco, né? Show. Para as igrejas, né? Foi bem legal mesmo. Foi um momento assim muito forte da minha vida isso. E aí, Inesquecível. que benção. E aí, na pergunta do pastor Rodrigo, você veio estudar publicidade depois disso? Então, aí que tá. A minha ideia era fazer propaganda e trabalhar nesse meio, que até comecei, se você pegar meu curso, você vai ver que eu comecei a trabalhar em publicidade, né? Isso aí, foi. Quando surgiu Vencedores, eu comecei a entender que eu podia trabalhar para Deus, trabalhar na propaganda, mas para Deus. Benção. Nesse meio tempo, Deus faz as coisas tudo assim, pelo menos na minha vida foi tudo tão certinho, que surgiu a Luz para o Caminho em 77. Benção. E o reverendo Wilson Castro Ferreira, que era o primeiro diretor lá, ele me conhecia da igreja de Bauru, porque ele foi meu pastor em Bauru, uma época. Ele me conhecia e me convidou, falou, você não quer trabalhar aqui na Luz para o Caminho? Tinha acabado de abrir a Luz para o Caminho. Foi exatamente, ele abriu em outubro de 76, em janeiro de 77 eu já estava trabalhando. Só tinha eu, a Jim Pemberton e o reverendo Wilson. Uau. E a Exima Petreca, que também que era secretária. 4 pessoas trabalhando na Luz para o Caminho.
Quer dizer, para mim foi incrível, porque eu queria trabalhar em publicidade, queria trabalhar para Deus. Surgiu a Luz para o Caminho e consegui juntar tudo. Quer dizer, o melhor cliente do mundo é Deus. É a religião, Deus, a igreja, presbiteriana no caso. Eu consegui reunir tudo o que eu queria fazer trabalhando exatamente ali. E como ali era o começo, eu estava totalmente livre. O reverendo Wilson me deixava totalmente livre para fazer o que eu quisesse ali, entendeu? Então, no começo ele fazia programas de 30 minutos, praticamente só mensagem. Aí eu já peguei a mensagem dele, já coloquei um prefixo, sufixo, alguma coisa no meio, música e tal. Diminuí o programa para 15. Queria uma nova série chamada de 15 minutos. Antigamente era 30, baixamos para 15, porque ficava mais barato você colocar um programa de 15 nas rádios. Naquela época você só conseguia colocar programas na rádio pagando, né? E com 15 era um pouco mais fácil. Aí eu queria um programa novo chamado Luz para o Caminho, com uma linguagem um pouco mais moderninha. O reverendo sempre foi aprovando. E aí começou. A gente fez os primeiros programas. Mais ou menos em 81, quando o Celcino chegou, a gente começou a mexer com televisão, que era uma coisa pioneira na Igreja Presbiteriana. Ninguém estava fazendo isso ainda, né? Bom. Os batistas faziam, tinha Juratel lá em Campinas, eles faziam, a gente não estava fazendo absolutamente nada. Aí nasceu a TV Campinas. Em Campinas, a gente começou a fazer coisas na TV Campinas. O primeiro spot que a gente fez de TV, de 30 segundos, foi feito na TV Campinas. Uau. Em seguida, o Celcino começou a fazer programas de TV. A gente criou um programa, um piloto, onde ele foi gravar nos Estados Unidos, lá no Beck, que era mais barato. Lá em Michigan. Lá em Michigan. Era muito mais barato ele ir para os Estados Unidos, passar uma semana lá, gravar tudo lá, trazer para cá prontinho e a gente só veiculava. Porque naquele tempo, nos anos 70, 80, era muito caro a televisão. Estúdio de TV era uma coisa caríssima, né? Então, esse foi um jeito onde começou. Onde eu pude aplicar várias coisas que eu gosto de fazer, criação de esportes, criação de programas, na Luz para o Caminho. Sei. Aí depois você saiu da Luz para o Caminho, teve uma carreira... aí chegou um momento que... Aí coisas que acontecem na vida. Né? Mais ou menos 10 anos depois, eu achava... surgiu... É uma história interessante até da... a publicidade brasileira era feita muito com filmes. Sei. E película. E filme era uma coisa cara. Se pagava um filme, mesmo em Campinas, R$100 mil um filme. Uau. Que a gente chamava então ninguém tinha acesso a comerciais de TV. Era difícil, porque era muito caro. Aí surgiram os primeiros comerciais de televisão feitos em videotape. Sei. Aí a coisa barateou demais, quer dizer, de 100 mil ficou para R$3 mil. Uau. Então você fazia um filme de 30 segundos em Campinas por R$3 mil, por exemplo. Uau. Quer dizer, caiu assim, de uma queda gigante, né? Isso aí me favoreceu, que eu já mexia um pouquinho com isso, estava começando a nos para mexer com TV, aí começaram a aparecer comerciais para mim fazer. Quando eu senti que eu podia fazer, financeiramente, viver um pouquinho melhor na parte de propaganda mesmo, fazendo comerciais e tal, aí eu conversei com o Celcino e acabei saindo de lá, né? Sei. E tive uma carreira solo com uma propaganda de novo durante uns 10 anos. Uau. E aí voltou para a Luz para o Caminho depois, Arthur? Aí aconteceu uma coisa na vida que quem trabalha em propaganda talvez saiba um pouco disso. Você lida com clientes. Aí você perde clientes, vai perdendo cliente um outro. Chega uma hora que você não consegue recompor os clientes. Sim. E aí, praticamente, literalmente, eu quase que abri falência em termos da agência. Uau. Aí o Celcino, com um coração muito gentil, me deu a chance de voltar a trabalhar um pouquinho lá, só que numa outra área. E eu fiquei um tempinho lá com ele. Naquele momento da Luz para o Caminho já estava muito grande, né? Eles tinham várias equipes enormes de repórteres, estava muito bem montada a equipe, né? Não era aquele trabalho incipiente mais. No começo era praticamente só eu, né? Quando ele chegou, ele começou a montar. Ele contratou jornalista. Ele foi um pouco mais ousado nessa parte, né? Certíssimo. E aí de lá você veio para o Mackenzie depois? Então, aí uma época, o Mackenzie, o reverendo Coelho, não sei se você conhece o reverendo Marcelo Coelho. Marcelo Coelho. Conhece. Ele trabalhava, ele era gerente de marketing numa época no Mackenzie, e eu conhecia ele. Aí ele me chamou uma vez para fazer uma campanha do vestibulares do Mackenzie. Aí eu fiz, ele aprovou tudo, né? Fiz, foi muito legal, porque todo o trabalho demorou uns 6 meses até chegar o momento dele, né? Que bom. A partir daí eu comecei a ter relacionamento com o Mackenzie, fazer algumas coisas. O jornalzinho, a primeira revista que a gente fez, eu que fiz. Que legal. Mas isso, o Marcelo saiu, aí eu não continuei, não deu continuidade. Aí você veio para a RPC?
Aí em 2007, o Gunnar Bedix me chamou para trabalhar com ele. Que eu já atendi o Gunnar Bedix numa empresa que ele tinha chamada Kron, lá americana. Sei. Ele foi muito forte, né, no interior, esse negócio de conversor de OHF, sabe, que tinha muito no interior antigamente. Aí eu era agência dele. Ele me conhecia, então, meu trabalho, ele ficou muito amigo ali. Em 2007 ele me chamou para trabalhar no Mackenzie, ele estava iniciando na TV digital e precisava de alguém para ajudar ele na parte de comunicação, porque eles viajavam muito, faziam muita palestra, então eu assessorei nessa parte. Sei. Eu fiquei lá com ele, né? Até que um dia, sem querer, eu conversei com ele. Gunnar, tenho aqui uma rádio tal que eu queria muito fazer um dia, até tinha apresentado para o Celcino não tinha entendido bem a coisa, né? O Gunnar, que é mais da área, falou, opa, ele se interessou. Legal, parece que tem uma coisa interessante aí. Você consegue montar essa rádio para amanhã? E tinha uma reunião do conselho da RPC, assim, logo em seguida, né? Que ele queria apresentar já. Falei, não, tranquilo, eu faço. Aí eu chamei um provedor que eu conhecia lá de Campinas, o cara me deu o ponto. Eu montei com o iTunes mesmo uma sequência de músicas. Ele falou, tá no ar, tá aqui, é isso aí. Ele apresentou e daí para frente nasceu a Rádio PB. Que legal, que bênção. Legal. Né? Começou em que ano foi isso, Arthur? Você lembra? Lembro, 2007. 2007. Então nós já temos 12 anos de Rádio 12 anos de PB. Rádio 12 PB. anos. Coisa boa, 12 graças a Deus. Louvado seja Deus. Roça, vamos pro intervalinho, daqui a Vamos. pouco a gente volta com mais Passando a Limpo. E bater um papo com o pastorzão aí. Passando a Limpo IPB. Apresentação Roster Guimarães Lopes e Rodrigo Leitão. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos evangelizando o Brasil. Em maio, no Rio, Tim Keller, fundador e líder de um dos maiores movimentos de plantação e revitalização de igrejas do planeta. Autor de dezenas de livros e presente na lista dos mais vendidos do The New York Times. Pastor Tim Keller, com Paul Tripp, Augustus Nicodemos e Paulo César Baruch. Ele continua sendo bom. 22 e 23 de maio. Inscreva-se hoje. kellernorio.com.br kellernorio.com.br. Realização City to City Brasil. Apoio APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Passando a Limpo IPB. Apresentação Roster Guimarães Lopes e Rodrigo Leitão. Que bom que você ainda está conosco. Nós voltamos mais uma vez com Passando a Limpo IPB. Está na bancada hoje conosco o reverendo Flávio Dantas e o nosso querido Arthur Mendes. Mas o Arthur teve que sair aqui da bancada um pouquinho para resolver um problema técnico. Roça, você viu como o negócio acontece assim, né? Esse programa é tão dependente do Arthur que quando o Arthur mudou de lado, saiu de perto ali da transmissão do Facebook, deu pane, desestabilizou tudo. Pessoal que estava aqui nos acompanhando pelo Facebook começou a mandar um monte de mensagem, está cortando a transmissão e de repente o negócio apagou tudo. Então você que está nos assistindo aí pelo YouTube ou nos ouvindo pelas rádios, pelo nosso site, continuamos por aqui, né? Nós não caímos juntos com o Facebook. É verdade. Continuamos com o Passando a Limpo e o Passando a Limpo falando sobre colocar em prática os nossos dons, o nosso talento, aquilo que Deus tem nos dado. E, Roça, eu conheço um outro rapaz que é muito bom nisso também. É mesmo? De apresenta ele colocar pra gente aí, meu em querido. prática aquilo que Deus tem o capacitado. Apresenta. Reverendo Flávio Américo
Dantas, né? Agora já que ele está usando Carvalho Dantas, né? Já Dantas que de Carvalho. Usando o sobrenome todo. Mas, reverendo Flávio Américo, eu tive o privilégio, aquelas coisas que Deus faz, né, com a gente, né? Coisa de ser boa. professor do reverendo Flávio. Ele já sabia naquela época muito mais do que eu, mas ele, com o coração humilde que ele tem, ele... Lá no Seminário do foi Sul, Rodrigão? No Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. E ele foi meu aluno na disciplina de evangelização. E foi uma benção aquele tempo juntos. Quase reprof. Tá difícil, hein? Eu imagino que... O professor era bonzinho. Inteligente como ele, é difícil ter reprovar, né? Professor de... tá por fora do professor. O professor é muito bom também, louvado seja Deus. E aí, hoje, a gente tem o privilégio de caminhar junto aí ministerialmente, fazendo alguns cursos juntos. E, reverendo Você Flávio... é meu calouro agora no doutorado, né? Meu aluno entrou primeiro no doutorado. É meu calouro. Rapaz, o nível agora aqui tá bom, hein, Cadu? Agora ele me chama de calouro. É isso aí. Mas, reverendo Flávio, antes da formação na área teológica, tem formação na área de história, Que coisa boa. Com mestrado nessa área e muita experiência no ensino, e pôde trazer isso também, né, aquilo que ele já vinha aplicando para o ministério. Conta um pouquinho para a gente dessa trajetória, Flávio. O pastor é lá de Natal, né, Rodrigão? Exatamente, pastor da igreja... vem de Natal e hoje pastor na Igreja Central de Natal. Bom, boa tarde a todos, boa tarde ao Brasil, ao mundo e à Igreja Presbiteriana do Brasil. Boa tarde também aos membros, aos irmãos da Igreja de Natal, que eu coisa boa. Convoquei para que convidei e alguns eu ameacei se não assistiriam para a reunião do conselho. Um abraço pelo menos ao MP. Eu prometi mandar um beijo para o MP lá da Igreja Presbiteriana de Natal. Já mandei. E eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Que bênção, pastor. Na verdade, diante de um mito, que é o Arthur, o Arthur me convidou para... Quando ele me convidou para vir, eu fiquei pensando, mas Arthur, eu vou fazer o que lá, Arthur? Eu preciso de uma mãozinha. Aí eu vim meio que para segurar a mão, assim, para ajudar pastoralmente, né? O Arthur até... Estou longe... E aí, na hora que eu vou começar, ele saiu. Quem ia segurar a minha, né? Bom, essa relação com a história e com a teologia é algo que eu acho que foi de Deus na minha vida, porque quando eu estava na idade de fazer vestibular e pensando em ir para o seminário, meu pastor, o reverendo Zwinglio, me orientou na época, a fazer um curso antes de ir para o seminário. Não que isso seja uma regra, mas... Você era ovelha de um reformador, cara. Isso aí, o nível era bom demais. Tem uma história até engraçada, que o pai dele queria colocar o nome do irmão de Calvino e Lutero. E aí a mãe disse, mas, meu amor, seu Bianor, no caso, seu Bianor, são nomes tão pesados. Então Zwinglio e Wycliffe. Tá bom. Pesado mesmo. E aí, nomes assim tão importantes, aí Zwinglio e Wycliffe. E aí, então, você estava querendo ir para o seminário, ele te deu orientação? Estava querendo ir para o seminário e ele disse, faça um curso na universidade antes, para ir para o seminário um pouco mais maduro. E eu fiz a graduação, fiz o mestrado, quando fui, então, para o doutorado. Para o seminário e para o doutorado. Eu fui para Campinas para fazer o seminário e doutorado. O seu doutorado é em História também, Também pastor? seria em História medieval. Coisa boa. Só que, infelizmente, eu tive que... um pouco de perseguição na universidade e até da orientadora, eu fui meio que obrigado a escolher entre o seminário e o doutorado. Uau! Bom, por uma semana eu fiquei decidido a ficar no doutorado. Minha família, minha esposa, ninguém queria que eu largasse o doutorado. Não vou dizer onde era o doutorado, mas ninguém queria que eu largasse o doutorado e eu fizesse depois, então, o seminário. E durante a semana eu fiquei decidido assim, mas depois foi uma semana que eu fiquei muito triste e não fiquei em paz. E decidi contra... Assim, não é contra todo mundo, mas não era a decisão que todo mundo... Não era o conselho que todo mundo dava. Eu decidi, não, eu vou ficar no seminário e não vou continuar o doutorado. E aí, então, eu decidi isso e, bom, pela graça de Deus, eu sou hoje pastor na Igreja Presbiteriana de Natal. Louvado seja Deus. Para mim, até, poder ter entrado no doutorado no Jumper foi um motivo de muita alegria,
poder voltar a fazer doutorado, agora como pastor, e um doutorado na nossa igreja. Nossa, para mim é algo que me emociona. E foi importante para mim também, não tenho nada contra quem tem ministério bivocacionado, mas para mim também foi importante para decidir o que é que eu ia ser. Assim, eu serei pastor e professor universitário, que era o que eu pensava, e ficou claro para mim que eu sou pastor. Que bênção. Então, para mim foi muito importante. Então, o pastor já respondeu minha outra pergunta. Então, o pastor não leciona em nenhuma universidade hoje? Hoje não. Eu leciono, assim, de forma freelancer, assim. Às vezes eu dou módulos, já dei... numa faculdade lá de Natal, eu dei especialização em área de história ou de teologia, mas sempre assim, de forma pontual, não de forma regular. Sei. E aí, então, o pastor terminou o seminário em Campinas e já foi para Natal, pastor? Já foi para Natal. Não foi? 2 dias depois. Natal, né? Voltei para Natal 2 dias depois e já fui para a Central e fui ordenado rápido, fui ordenado dia 20 de fevereiro de 2015. Que bênção, que bom. E está pastoreando a mesma igreja? A mesma igreja, graças a Deus, desde então, como pastor auxiliar do reverendo Marcos Tadeu Torres. Que bênção, que bom. Louvado seja Deus, que coisa boa. É tão bom ver como Deus, na sua providência, conduz cada aspecto da nossa vida de maneira que o nome dele seja glorificado. Sim. E até aquelas coisas que, diante dos nossos olhos, não parecem tão boas assim, mas todas elas cooperam para a glória de Deus, não é verdade, pastor? É verdade. E isso é uma bênção muito grande. Roster, e Flávio, do tempo que esteve em Campinas, né, esteve lá servindo como seminarista na Igreja Presbiteriana de Barão Geraldo, e teve lá o prazer de conviver com o nosso mito, né? Foi mesmo? Foi. Bons momentos. Não, e ele tem sido, a nossa igreja lá em Natal tem tentado implementar essa questão das mídias sociais e duas influências para mim nessa área tem sido o Arthur. Desde então eu gravei uns programas, uns 10 programas pro De Olho na Notícia. Dei uma vez uma entrevista aqui por telefone, então ele tem sido para nós. Então ele tem sido uma referência. Eu tenho sempre tentado falar com ele para me dar dicas, orientações. Eu não sou da área, né, mas tenho tentado, inclusive, montar na igreja uma equipe, e a gente já tem uma equipe com bons jovens, gente muito dedicada. A gente tem se envolvido nós temos nos envolvido com as redes sociais, com lives também, fazendo transmissões, como a gente está fazendo aqui. E também na parte de identidade visual, tem gente de design ajudando a gente. E tem sido muito bom, e o Arthur é alguém que me serve de referência nisso, né? Ele não é referência só nesse sentido macro, assim, de fazer a coisa funcionar por trás, mas até pessoalmente tem sido uma referência. E o outro tem sido o meu irmão, o reverendo Rodrigo Leitão, que é outro que eu tô doido para levar para Natal, para nos dar uns cursos lá. E o Cadu já estava ali conversando com ele, já sei que o pai dele tem amizade lá na igreja, acho que vai ficar mais fácil. Né? Já estamos tudo com o ticket marcado para Natal. Se você quiser ir para a praia com a gente, Rosa. Não, o Cadu é o seguinte, só vai emprestado, tá? Não, a gente devolve, Devolve mais bronzeado, mas devolve, porque ele tá meio branquelo, assim. O Romeu vai ficar com inveja, hein? Não, ele vai, todo mundo vai aproveitar. Uma coisa especial, né, Rosser, é a gente ver como que na nossa igreja, isso que o Flávio estava falando, né, dessa percepção e como a igreja de Natal tem... E essa coisa da evangelização de mídias sociais, a sua influência, é desde a disciplina de evangelização. Isso tem acontecido um despertamento no IPB com respeito a isso. Falar, né? A gente estava aqui agora há pouco conversando com o pessoal de Cuiabá, que veio até São Paulo para conhecer um pouquinho aqui da nossa estrutura, da APCOM, e o que eles podem aplicar e fazer melhor na igreja deles, e a gente tem recebido isso por onde a gente passa, sabe, Rosa? Eu tenho tido o privilégio de fazer parte lá do treinamento dos nossos obreiros da Junta de Missões Nacionais. Inclusive, sexta-feira estou indo para Brasília lecionar lá para o pessoal do Centro-Oeste e trazendo esse despertamento da importância do uso das mídias sociais, do uso inteligente, da melhor maneira possível. Eu acho que a gente chegou no momento que a gente não pode mais dizer assim, eu vou ou não vou usar as mídias sociais na evangelização, no ministério. Não existe mais essa possibilidade. A pergunta já mudou. A pergunta é como eu vou fazer isso?
qual a melhor maneira, a maneira mais excelente, mais inteligente de poder fazer isso. E há esse despertamento dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, inclusive com muitos profissionais ligados a áreas, muitos jovens, né, da área de design, da área de TI, da área de comunicação, se aproximando e construindo essas coisas. Então, eu louvo a Deus, Rodrigo, porque a PECOM tem sido uma bênção nisso, né? A PECOM tem sido um instrumento para despertar isso. Se a gente tivesse aqui o apóstolo Paulo, ele estaria no Face, no Insta, né? Usaria o Trello, ele estaria falando no WhatsApp, inclusive na televisão e no rádio também. Então a gente tem que usar, tem que aproveitar tudo isso para a glória de Deus, né? E que bom que Deus tem capacitado vocês e tem despertado pessoas. E a nossa oração é que o verdadeiro evangelho, pregado conforme a palavra de Deus com fidelidade, chegue na casa de cada brasileiro, né? Para que cada brasileiro saiba que Jesus Cristo é o nosso Redentor. Amém. É o único mediador entre Deus e os homens e que há salvação somente nele, né? Amém. Somente nele o homem é justificado, é reconciliado, é adotado pelo Pai. Aleluia. Então que Deus continue usando essa equipe tão maravilhosa para que pessoas sejam capacitadas para compartilhar o evangelho. E fica aí a dica, você que está nos ouvindo e quer saber como poder otimizar dentro da sua igreja, né? Isso, entre em contato com a gente aqui na APECOM. Nós temos cursos a respeito dessa área, a gente tem a possibilidade, e o Arthur tem se colocado muito à disposição disso, né? De ajudar com o pessoal que está instituindo aí web rádios, né, Arthur, em suas igrejas. Inclusive, Roster, a APECOM tem um material maravilhoso por conta de todo esse tempo, né? O Arthur falou aí desde 2007 com as web rádios. Então nós temos programetes de 2, 5 minutos, programas de 15, 30 minutos, que vários lugares do país, em rádios locais de pequenas cidades, têm sido alimentados com material produzido aqui pela PECOM e administrado pelo Arthur, né? Então, inclusive isso é uma o próprio coisa Verdade e Vida, a gente cede para muita gente do Brasil inteiro. Exatamente. Então é uma Programa bênção de muito... TV também. E dentro dessa linha, então, Rodrigo, eu quero voltar com o Arthur aqui, pastor Flávio. Arthur, o que aconteceu, então, depois de 2007? Vocês começaram a Rádio IPB, né? Também, quando começaram lá no final da década de 90, a página da IPB, você estava lá no meio desse negócio também, né? Então, o que surgiu aí? Como é que foi desenvolvendo tudo isso na IPB? Conta essa história pra gente, talvez de 2007 para cá. O que aconteceu? Só antes, assim, eu sempre falei do Arthur, quando eu dizia, vamos implementar isso, vamos fazer aquilo, que eu conheço o Arthur disse isso, o Arthur disse aquilo, não sei o quê. Gente, sou eu. O Arthur é esse aqui, ó. Ele existe, não é um robô, não inventei. Não é uma personalidade fictícia. É aquela música, sinceramente. O pessoal, a música até eu sei que é verdade, mas eu nunca. Tá aqui, é esse, ó, esse aqui. O Arthur é real. É real, ele é real. Então, Arthur, conta pra gente o que aconteceu de novo. Em 2007 a gente implantou, foi a Rádio IPB, né? Naquele tempo, em 2007, parece que tão longe já, né? Eu cuidava praticamente de tudo. A gente tinha 2 jornalistas na PECOM, que chamava RPC, né? Rede Presbiteriana de Comunicação. A gente fazia o Brasil Presbiteriano, tinha 2 jornalistas. A gente começou a mexer com mídias sociais. Aí eu trouxe o JP, que hoje é craque no assunto, foi meu estagiário. JP! Exato. O JP cresceu terrivelmente em mídias sociais, hoje ele dá aula. Que coisa então, boa. Ele era estagiário meu lá, a gente começou a entrar em todas as mídias, a gente foi incorporando as mídias sociais, Twitter, Facebook, tudo isso a gente implantou ali junto, quer dizer, eu, o JP, a gente implantou tudo ali naquele momento. Que legal. Isso era 2008, 2009, mais ou menos, né? Logo em seguida, a gente tivemos a possibilidade de fazer uma televisão, que era uma ideia da época lá, de fazer uma televisão com grade, rodando 24 horas com gradeada, bonitinha. É uma TV de internet, mas tinha uma grade até que interessante, era bem... Tinha desenho animado, tinha de tudo. A grade era bem construída. Chegou até... A gente tinha um programa que foi bem interessante do ponto de vista de Bop, vamos dizer assim, que a Chácara Primavera fazia... aquelas mensagens que o Ricardo Agreste fazia na época, né? Ele me entregava os DVDs, tudo bem acabadinho, bonitinho, tinha prefixo e tal, parecia um programa de TV. Certo. E a gente colocou esse programa às 10 horas da noite. A Chácara é uma experiência que foi interessante, marcante, o que eles fizeram. O Sérgio, que é um dos gerentes lá da Chácara, né? Eles tinham um mail muito grande, pegavam um mail e avisavam muita gente na época que 10 horas da noite tinha um programa que eu dei o nome de Hora Agreste.
Hora Agreste? 10 horas da noite, Hora Agreste. Esse programa deu uma audiência impressionante. Às vezes, por noite, tinha mais de 1.000 pessoas assistindo esse Hora Agreste. Que bênção, hein? Mas grande parte por causa da divulgação que eles faziam. Não é só... Na internet tem muito disso. Se você ficar quieto, você não tem audiência. Se você se mexe, se move, faz alguma coisa, a audiência aparece. A divulgação era a própria chácara que fazia. E essa época, Arthur, teve uma coisa interessante aí, a partir das mídias da IPB, que foram os serviços de streamings para ajudar as igrejas, que assim como também. Você trouxe o exemplo específico da Chácara Primavera, mas várias outras, que era uma dificuldade diferente hoje, que a gente pode fazer a transmissão via Facebook, via YouTube, você tem inúmeras possibilidades, faz isso de graça. No passado isso era complicado e caro, né? Então existia um serviço de streaming contratado pela Igreja Presbiteriana do Brasil e que era cedido para as igrejas, né, que tinham as suas transmissões, suas gravações, né, e elas podiam então fazer essa transmissão ao vivo, né? E foi nessa época que surgiram os cultos ao vivo das igrejas? Isso, mas eu começou a ter vários. Chegou a ter quantos canais? A gente chegou transmitindo pelo nosso servidor, que é a Amazon. A gente chegou quase 100 igrejas naquela época. 100 igrejas transmitindo via o nosso streaming. A gente oferecia para as igrejas de graça, gratuitamente, o streaming e toda a assessoria, né? No caso, o helpdesk. Então, muito tempo eu deixava de ir na igreja, às vezes assistia a escola dominical maravilhosa. O Arthur já está justificando por que ele faltava na igreja quando ele era a sua ovelha, viu, Flávio? Essa justificativa está sendo dada agora, está um pouco atrasada. O pessoal ficava me ligando 9 horas da manhã porque não conseguia fazer o stream, né? Arthur, o que eu faço agora? Tal. Então eu ficava como helpdesk do pessoal que tinha, sei lá, quase 100 igrejas, né? Sempre dá algum problema. Tipo, olá, Geraldinho que dá mais problema. Geraldinho vira e mexe, ele me liga, lógico. Mas com o maior prazer eu ajudo, lógico. É minha função. Geraldinho lá de BH. Isso, Geraldinho é cliente velho. É freguês. E aí, Arthur, como é que nasce aí agora, nesse último ano, nós estamos aí com distintos programas, como é que nasceu na sua cabeça essa ideia de ter esses programas na Rádio IPB3, né? Como é que surgiu isso daí? O primeiro foi o Passando a Limpo IPB, foi uma honra para nós começá-lo e de repente teve um boom de programas e tem programa aí como Radiação, programa de professor sendo entrevistado aí toda semana e caminhando para o alvo, né? Só programa fenomenal. O que está acontecendo? O que aconteceu nesse último ano aí? Eu acho que é um caminho natural do rádio você tentar fazer o ao vivo. O ao vivo é muito mais caloroso, né? Ele dá mais ibope, dá mais audiência, você lida mais diretamente com a audiência. Nós temos duas rádios ali, uma rádio contemporânea que é, vamos dizer assim, ao morto, fica tocando direto, 24 horas, tá lá, é bonitinho, é gostoso de ouvir e tal, mas um programa ao vivo é muito mais caloroso, muito mais rico, né? Então, felizmente houve essa possibilidade, o Ricardo Mota, logicamente, me ajudou muito nisso, a gente poder investir, porque fazer ao vivo tem investimento, você repara o que tem aqui, né? Nós temos uma melhorada boa nos equipamentos, né, Arthur? Sem esse tipo de equipamento que está aqui agora, microfones, a própria mesa aqui, que é uma mesa profissional, você não consegue colocar uma rádio ao vivo. Eu já estou ficando preocupado se quiser fazer um em Natal. Não, é claro que é possível fazer com qualquer coisa hoje, certo? Até com um iPhone você pega e faz uma rádio ou qualquer coisa parecida ao vivo. Mas aqui existe uma programação, você tem é uma coisa linear, bonitinha, que funciona, tem hora certa, gradeado, né? A ideia disso aqui é, ao longo do tempo, você colocar mais programas ao vivo. Certo. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Você é entrevistador também, pastor? Arthur, assim, pode ser que muita gente no Brasil tenha a mesma dúvida que eu. O modelo que tem sido usado é de rádio web. E é muito bom e tem uma extensão, tem um alcance muito bacana e o custo, com exceção de equipamento... Praticamente zero, né, você pode dizer. Tem um custo mínimo, mas é muito pouco. Qual você acha que... Qual deve ser, claro, assim, em termos de análise mesmo, de previsão, o futuro da rádio tradicional, assim, e a IPB
você acha? Opinião. Deveria se interessar por isso? Não? O que é que você acha assim, disso? A rádio tradicional, logicamente, ela vai existir, vai continuar existindo, mas não consegue sobreviver sem isso aqui chamado internet. Hoje está acontecendo com as próprias grandes rádios, né? Se você vê a CBN e outras rádios, elas têm caminhado para essa possibilidade dessa interatividade, exatamente, né? Não tem como escapar disso. De você trazer essa transmissão também para as Porque outras antes a preocupação era assim, mas combo. eu quero ouvir no carro. Aí no carro eu preciso de uma rádio tradicional com antena. Só que exatamente, agora, com o celular hoje facilita muito. Por R$50 por mês você tem uma internet de 5 GB, aí você consegue ouvir rádio tranquilamente, o mês inteiro. Ou seja, quem ficar só na rádio antiga vai ser sepultado. Ô Arthur, o pessoal tá aqui, tá fala aí, muito Rodrigão. Saudosista fala aqui. Fala aí os comentários pra Porque é o seguinte, a gente hoje em dia tem essa possibilidade, né, das mídias sociais, de conversar via WhatsApp, coisa que não acontecia, né, há alguns anos atrás. Sabe o que o pessoal tá lembrando aqui? Dos chats da Rádio IPB. Que muita gente se aproximou e tá lembrando aqui. Até o Mauro Sérgio Aiello aqui tá mandando o nosso abraço. Maurão. Sempre nos acompanha. Maurão. Cantor de primeira. Abraço pra você, querido. E ele, o Alberico e várias outras pessoas que estão aqui ao vivo estão lembrando do tempo que para conversar, essa interação, ela acontecia ali no chat da IPB. E o pessoal ficava horas ali, né, naquela sala de bate-papo da Rádio IPB conversando, né? Essa interação que hoje a gente faz pelo WhatsApp ou até pelo Facebook, pelo Instagram, não existia essas coisas, mas as pessoas conversavam pela sala de bate-papo da Rádio IPB. Esse chat foi um ponto de integração nacional, né? Acho que até casamento saiu nesse chat. Ô, louco! Se você conheceu a sua esposa ou seu marido pelo chat da IPB, da Rádio IPB, mande agora no ar aí, dizendo que você foi abençoado pelo chat, que nós iremos aqui fazer propaganda do seu casamento. E aproveite, você que está solteiro, pode ser que sua futura esposa... Facebook aqui, pode ser que sua futura esposa esteja aqui. Esteja assistindo nesse momento Passando a Limpo. Coisa boa. E você já vê a foto, já vai lá e dá uma olhadinha na... Muita gente do norte acabou conhecendo gente do sul sem querer, né? Pelo chat. E nesse momento áureo aí do chat, o pessoal fazia reuniões. Teve vários encontros dos chateados da rádio, chama de chateados. Porque teve um hiato nesse chat. Que alguém resolveu cortar o chat e tal, né? A preocupação de que estava se falando ali, porque hoje é que nem um WhatsApp, né? As pessoas falam de tudo aí, né? Não dá para ficar censurando. Você não controla ninguém, né? Todo mundo é crente aqui, mas às vezes sai alguma coisa, do Corinthians, do São Paulo, então tem umas brincadeirinhas que surgem aí. Aparentemente alguém não gostou, cortou o chat. Aí eles se autodenominaram... Falaram do time dele. Chateados. Eles se auto-intitularam Chateados da IPB. E depois eles acabaram migrando todos pro WhatsApp. Hoje tem um chat só da Rádio IPB aqui, que tem um monte de legal. gente. Tem um grupo de chateados da IPB que não dá nem para acompanhar, porque o volume é tão grande de informação que fica rodando aqui. É mensagem o tempo todo. Eu preciso pedir desculpa pro pessoal, porque não dá para ficar acompanhando ali. Ô Arthur, além de tudo isso aqui que Deus tem usado você para fazer, você também sempre tá por aí no Brasil, em algum evento da IPB, né? Quando se filma o Supremo Concílio, ou o negócio como da que SAF. denominaram ele aqui? Arthur ou amigo da SAF. O amigo da SAF? Aqui, Então, Arthur, já tá aqui, Arthur ou amigo da SAF. Como é que você entrou nessa onda também de estar sempre... A gente vê lá o Arthur do Supremo Concílio, tá lá na filmagem. No Congresso da PECOM, tá lá na SAF, tá no PH. O Arthur, ele tá quase em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Como é que consegue fazer isso, Arthur? Isso é uma das coisas agradáveis da minha profissão aqui, da minha função aqui na igreja, né? Porque com essa história de ter tecnologia, know-how para fazer transmissões de TV, muitas igrejas fazem evento e acabam convidando a gente para fazer a transmissão. Já rodou o Brasil todo, Arthur? Já bastante. Tem uma boa milhagem. Obviamente, agora, nesse momento, muitas igrejas já têm, por exemplo, outro dia, o Cadu, a SAF, estava na sua igreja, aqui na Unida. Geralmente eu acompanho elas e faço a transmissão. Por algum motivo, vocês têm uma TV lá, uma transmissão, elas pediram para o Cadu transmitir. Quer dizer, essas coisas já estavam surgindo. Algumas aí igrejas o Cadu já só viu um link com você, né? Aí o Cadu precisou pedir um help lá, logicamente. É que eu não estava. Eu estava na Santa Efigênia fazendo um negócio para a PECOM lá, ele me chamou, não deu tempo de chegar até a sua igreja, senão eu teria ido. Mas, quer dizer, quando tem eventos, os grandes eventos da igreja, a PECOM sempre é chamada. Que é verdade. E eu acabo indo.
Show. porque não tem outra pessoa. Mas você faz um excelente trabalho. Ah, Arthur. eu Uma gosto, benção, pra mim né? é uma delícia. O Arthur é amado por toda a IPB, Rodrigo. verdade. Pregando aí não só nos congressos da PECOM, mas em outros eventos do Brasil todo. Todo mundo fala, manda um abraço pro Arthur, manda um abraço pro Arthur, manda um abraço pro Arthur. E é tanta gente que eu nem sei o nome. Então, Arthur, receba um abraço do Brasil inteiro agora. Roster, no último congresso da PECOM, em junho do ano passado, em Águas de Lindóia, o pessoal foi até com um plaquinha. cartazinho, plaquinha escrito Filma Nós, Arthur. Arthur, filma nós. Tava rodando lá o pessoal pra cima e pra baixo com Filma Nós, Arthur. O Arthur é uma lenda mesmo. 3 casamentos aqui, ó, no chat PB. Fala aí pra gente. Opa! Aí, ó. 3 casamentos. Cassinho, Aham. Edmilson, Josiane, Neila e Pedro. Isso tá onde? Tá no... Chat PB. Não, mas você É chegou no- pelo WhatsApp agora? Pelo WhatsApp ali. Ó, repete aí quem foram aí, ó, os Fala, casórios. fala o nome aí. Fala aí. Livinha e Cassinho. Livinho e Eles são de Cassinho. Forte... Pera, liga Fala, aqui. ó, o Arthur sabe até É o quem 5. são aí, ó. Liga o 2 ali. Participa aí com a gente aí, Cadu. Hoje Cadu a gente vai já tá, quebrou todos os protocolos dessa rádio. Hoje foi. Outro botão aí, Cadu. Hoje tá lendário, né, Vamos lá. Rodrigo? Chegou aqui no WhatsApp do chat PB. É. Que os casamentos que saíram por causa do chat, né? Livinha e Cassinho. De onde? São de Fortaleza. Não Fortaleza. falou aqui. Ó, Arthur sabe todo mundo. ó. Você acha que o Arthur não conhece? Você acha que ele não foi Não foi, ó, já levou as alianças, o Arthur. É, mano. Edmilson, Josiane, Neila e Pedro. Esses eu não tô lembrado. Aí, ó, depois Onde diga é, aí né? da onde são Neila e Pedro e qual o outro casal. Edmilson e Josiane. Manda pra gente de onde eram aí. Quem sabe tudo é a Lídia Rebeca, lá de Fortaleza. Lídia, conta aí quem são. Uau. Ô, Rodrigo. Ó, Arthur. o pessoal já tá dizendo aqui que o Arthur não é exclusividade da IPB, ele também é Ah, querido é? na IPI. Ô, louco. Aí o pessoal da IPI tá assistindo aqui e tá dizendo, o André, que o Arthur é querido demais pela IPI. Um grande abraço ao companheiro de café. Legal, hein? Não, e Lima pela- tá acompanhando. JP? E o pela André? música também, não só por esse trabalho, mas pela música, pela igreja evangélica. É verdade. Os batistas devem ser apaixonados pelo Arthur, né? Que coisa boa, né? Louvado seja Deus. Nelson Bomilca que me diga. Aqui. Ó, aqui minha esposa botou um negócio aqui, Cadu. Ó, já umas 3 vezes foi pro intervalo e volta como se estivesse iniciando o programa. Hã? Ah, é porque ela tá acompanhando lá no Facebook, mas já tá com outro. É Hã? outro link, é outro link. Ah, então um muda, delay, muda né? o link. Creuzinha, minha filha. muda o link. Entra de novo no Face e continua aí, meu bem. Ela não Um tá beijo. ouvindo, você manda. Hã? Então tá. Então eu mando um WhatsApp pra ela aqui Ela agora. vai ouvir daqui a pouco. Peraí. Minha filha, entra no Face de novo, sai e entra de novo e pega outro link, tá bom? Um beijo, eu te amo. Deus abençoe. Pronto. Eu falei que hoje pode de tudo nesse programa aqui. Hoje virou a cabeça, Hoje Rodrigo. virou. Isso é bom de quem sabe faz ao vivo, né? É Não? lógico, é isso O aí. programa ao vivo tem essas vantagens da gente poder curtir, se divertir Ô, bastante. ô fazendo. Rodrigão, antes de voltar uma com o Arthur, vamos fazer uma pro pastor Flávio aqui. Pastor Flávio, você foi lá e hoje Deus te deu a bênção de ser uma escola para a glória de Deus, mas é um pastor segundo o coração de Deus. E como é que você está preparando lá a sua igreja? Você é líder da escola dominical? O que você está ensinando lá na escola dominical? O que você está preparando lá com a sua mocidade? Você está querendo montar a rádio lá? Já falou, é uma bênção. Mas como é que você está pastoreando o rebanho que Deus te deu lá com esse dom precioso de mestre que ele confiou aos seus cuidados? E já faz a propaganda que nós estamos aí num projeto em conjunto Sim, para em sim, breve sim. lançar um livro nós Vamos dois, né? lançar um Conta livro, bem. é. Então, rapaz, teologia e missão. Que coisa boa. É, hein? é Voltado um aí. livro que a gente está planejando. Maravilha. Uma coisa boa da Igreja Presbiteriana de Natal é que há muitos anos, eu acho que desde o início da década de 90, ela tem um bom currículo de escola dominical. E claro, o pastor Marcos, eu, agora o reverendo Ítalo, a gente chegou e a gente ajuda na escola dominical. Mas ela já tinha uma tradição de uma boa escola dominical com um currículo que sempre tentava trabalhar livros bíblicos para os adultos, né? Geralmente um livro do Antigo e um livro do Novo é trabalhado e um tema, uma outra classe com tema, geralmente temas ligados à apologética ou ética na sociedade contemporânea, alguma coisa assim. E esse semestre foi aberta também uma classe de família, que tem sido uma classe que tem abençoado muito a igreja. Na UMP, por sua vez, a gente também tenta alternar estudar um livro bíblico e estudar um tema ou estudar um outro livro fora da Bíblia. E no momento a gente está estudando a Bíblia e o Futuro do Anthony Roy. Muito bom.
Mocidade Amilenista, A, né? vi- Então a tem que mocidade amilenista raiz. Chama o Arthur para fazer uma música. Mocidade Amilenista. Complicado o tema. E a gente, além do livro, eu tenho conversado com alguns irmãos, eu tenho pensado que a igreja possa oferecer alguns cursos de teologia, uma espécie de instituto bíblico, cursos de teologia não para formação pastoral, mas de líderes e para consolidação teológica da igreja. Eu já até bolei o nome, que é Instituto William Calvin Porter. Uau! O Instituto Presbiteriano Calvin Porter, que foi o pastor que fundou a igreja, né? Começou a igreja em Natal e que, como a gente estava conversando antes do programa, foi uma influência marcante na vida do ex-presidente Café Filho. É verdade. Ele estudou na escola... Pessoal, o Brasil já teve um presidente presbiteriano. Pasme. Até os 11 anos de idade, por volta dos 11 anos, o presidente Café Filho frequentou a Igreja Presbiteriana de Natal e frequentou a Escola Americana de Natal, fundada pelo William Calvin Porter. E o Café Filho, já com uma certa idade, escreveu uma autobiografia falando sobre como foi importante para a formação dele, a formação democrática, os valores no caso, valores da democracia, da liberdade de pensamento, da liberdade de consciência, de expressão e de consciência. Ele tributa isso à influência do Calvin Porter. Que bênção. E da escola presbiteriana, no caso era chamada Escola Americana de Natal. E aí tem até uma foto, acho que na contracapa de um livro do Bonerges, que é da escola, e tá lá Café Filho sentadinho, feinho assim, meio feinho, mas tá lá sentadinho com a gravatinha lá e tal. Eu tenho até uma versão colorida digital dessa foto que o reverendo, agradeço a ele, o reverendo Alderi nos mandou pro aniversário dos 120 anos da igreja. A gente fez uma bíblia comemorativa muito bonita, contando a história. O pastor, já que você é um historiador, eu lembrei de um detalhe. Quando eu fui seminarista no JMC, lá no final da década de 90... Século XIX ainda. Isso, né, tem muito tempo. Eu ainda tinha cabelo e era magro, né? E não tinha cavanhaque. De vez em quando, alguns de nós éramos convidados para tomar café com o reverendo Boanés Ribeiro. E eu fui um dos convidados em determinada ocasião, e ele contou pra gente de um tempo no Brasil, quando o grande historiador Emily Leonard estava no Brasil e o movimento pentecostal estava começando a surgir. E o pastor Boanés era um pastor jovem. E o Emily Leonard se aproximou dele e disse que uma das funções que a igreja presbiteriana teria, além da evangelização do Brasil, seria se aproximar desses irmãos de teologia de origem pentecostal e ser uma bênção na vida deles, compartilhando com eles a teologia da palavra de Deus e a teologia reformada. Eu fiquei impressionado com a visão do Emily Leonardo. O reverendo Bonet disse que ele protestou na hora. Ele disse que de jeito nenhum, que a igreja presbiteriana era uma igreja forte, que ia evangelizar o Brasil, que ia ganhar o país. Mas a igreja presbiteriana, ela é uma grande bênção e nós estamos envolvidos na evangelização dela, esse é o nosso trabalho. Mas também nos dias de hoje nós vemos esse fenômeno, né? Um grande número de pentecostais, ouvindo o reverendo Augusto, o reverendo Hernandes, tem se aproximado das nossas igrejas e a igreja presbiteriana está compartilhando a teologia da palavra de Deus e o evangelho, ajudando esses irmãos no cumprimento da sua missão. Pode falar. Eu criei um termo assim para explicar esse fenômeno. Eu chamo efeito Nicodemos. Efeito Nicodemos. E lá no caso do Nordeste tem o que é muito importante. O Nicodemos participa também, muitos pastores nossos, que é o Consciência Cristã. E muita gente de lá igrejas... Campina Grande, né? Campina Grande. Igrejas pentecostais e neopentecostais têm ido a esse evento no Carnaval e quando voltam procuram igrejas presbiterianas. Uau. A nossa igreja, nos últimos 5 anos, recebeu em torno de 120 membros. Desses 120 membros, uns 40, 50 são jovens atrás de teologia reformada. E isso não é uma coisa assim que eu estou contando da igreja presbiteriana Natal apenas. Isso é um fenômeno nacional. Né? Isso é um fenômeno nacional. E aí eu chamo efeito Nicodemos. E uma coisa interessante, trazendo de novo a sardinha para o nosso lado, né, Rosta, é que o fato da gente poder ter essa participação, né,
os nossos pastores nas mídias sociais, nos vídeos do YouTube, nos blogs, né, quando escreviam, foi o que trouxe essa realidade, né? Porque a Igreja Presbiteriana, a Igreja Reformada Brasileira, no tempo lá do boom da rádio e da televisão de massa, ela teve muito pouco envolvimento, né? E houve esse crescimento. Só tinha uma pessoa fazendo, né? Só, o Arthur fazia sozinho, né? Aí não dava conta, tadinho do Arthur. Eu acho que o Arthur ajudou o reverendo Borges no programa que ele tinha na rádio. Naquela época lá, né? Deve ter sido ele mesmo, fazer o programa de ele e o reverendo Riso. Eu ajudei o avô do Cadu, um programa chamado Um Povo Chamado Presbiteriano. Ah lá, tá vendo? Lá em Campinas? Lá em Campinas, Uau. Só que hoje em dia... Rádio Educadora. Só que hoje em dia, com essa possibilidade, essa acessibilidade, né? As pessoas estão ouvindo, estão conhecendo, né? E têm se aproximado. Aqui, ó. Tem a Silvana tá falando que isso aqui é verdade, ó. Eu sou da Assembleia de Deus, conheci a Igreja Presbiteriana há uns 5 anos e hoje frequento a Igreja Presbiteriana de Suzano. Um abraço, querida irmã, que Deus continue a abençoá-la, que a irmã ame a teologia reformada e não perca o fervor e o amor a Deus em tudo que faz. Rosa, eu falo que o pessoal constrói o programa aqui, a gente tá falando as coisas e imediatamente o pessoal já tá participando. Rapaz, e tá dizendo... esse programa de hoje tá sendo mais interativo, cara, eu tô perplexo. Ô, Rodrigão, enquanto você está aí, eu queria voltar, trabalhar um aspecto aqui do talento da vida do Arthur, que nós não abordamos tanto, nós só falamos da música sinceramente, mas o Arthur não tem sua música sinceramente. Sinceramente ele tem muitas músicas. Eu estava evitando fazer essa piada, mas vocês fizeram. Pô, diz que uma coisa que define o pastor é que quando ele faz piadas ruins. Eu estava evitando, Então, Arthur, tem muitas outras músicas aqui, ó, no currículo do Arthur. Tem Sinceramente, Relógio, Sempre é Tempo, Canta Minha Alma, Levantai-vos, Aviva Senhor. E sempre com gente boa, com Jorge Camargo, com Edi Chagas, com Guilherme Quer, com Rubem Amorese, Pesca Inútil, né, com Sérgio Pimenta, Vou Chegar, Dois Caminhos. Arthur, além do Sinceramente, qual outra música, assim? É claro que músicas todas são especiais, né? Mas qual outra música sua foi também muito conhecida? Eu acho que talvez Canto Eu Canto, louvando o Salvador, que é uma música que talvez tenha marcado, acho que muita gente conhece. Essa do Aviva Senhor aqui, acho que eu já ouvi, né, junto com ele. Essa é mais recente, é com o Índio Mesquita. Ela saiu no CD da IPB? Saiu, foi. Como eles é que fizeram um festival, acho que tinha, sei lá. Vamos ver se o Cadu consegue sair alguma coisa ali. Vamos lá. Cara, a gente tem que levar o Cadu. Cadu é outro nível, só emprestado, tá, irmão? Eu quero levar o Cadu lá em Natal, cara. Evangeliza, Senhor, a nação. Isso aqui é o Arthur e o Índio Mesquita. O Índio canta, a música é minha, a letra do Índio. Tua paz e perdão. Belíssimo. Anunciando a verdade, que só em Cristo há salvação. Fenomenal. Eu acho que a música com Rubem Amorese deve ser uma música muito inteligente, hein? Uma que eu gosto muito com o Rubem Amorese é Teu Altar. Teu Altar, tem aí, Cadu? Essa aqui ficou deve muito ser em bonita. latim a música. Alto nível, né? Produzida pelo Toninho Zimuna. Eu gostei muito. É um jazz? É um jazz. Rapaz, ó, Esse arranjo ficou... Coisa linda. Pra mim foi um prêmio. A primeira vez que estive em teu altar, buscando teu olhar de amor, buscando me esconder da dor. Queria então só te falar. A primeira vez que estive neste altar, angustiado e sem saber. Quem escreveu o livro sobre você, meu irmão, vai ter que. Quem escreveu o livro sobre você vai ter que vir dentro do livro CD. Ô, pastor Flávio, Ó, não dá pra gente lançar esse desafio pro senhor, não, pastor? Eu poderia escrever. Pastor Flávio, já entrevista. Arthur, uma lenda da IPB. Precisamos registrar tudo isso aqui, ó. Vamos rolar a bola pro Ó, o pastor pessoal Flávio já aí. tá reclamando com o Cadu aqui, ó. Mandaram a gente ficar em silêncio pra deixar ouvir a música direito, que a gente fica conversando na hora da música, e mandaram o Cadu deixar rolar a música. O pessoal ficou empolgado aqui. Quando O terminar pessoal o tá programa, dizendo que a gente tá rola muito a música. animado hoje aqui no programa.
Ô, Rodrigão. O Mauro Sérgio Aiello tá pedindo se ele pode gravar essa música. Você autoriza? Qual? Tá autorizado, tá autorizado, Maurão. Pode gravar. Qual a do Arthur com a Morese aqui? Manda ver, Maurão. Pode gravar. Manda bala. Que benção. Rodrigão, fala aí alguma outra pergunta que você tem pro pastor, pro Arthur, antes da gente caminhar pro final do nosso programa. Eu acho que vai mais nessa perspectiva aí do nosso tempo, né? E já que a gente falou aqui sobre a evangelização e sobre essa questão das possibilidades, né? Através das mídias, através da música, através de várias outras coisas que a gente tem, eu queria aproveitar que os dois irmãos estão envolvidos, né, nas suas áreas de trabalho e que eles pudessem dizer, né, para o nosso ouvinte como que efetivamente, aonde ele está, ele pode, né, ser um discípulo de Jesus em missão no mundo, trazendo essa ideia de que isso não é uma função só de pastor, de evangelista, mas aonde Deus tem nos colocado, nós podemos fazer a diferença, fazendo com excelência e levando o evangelho, seja numa sala de aula, seja numa agência de comunicação, seja onde for. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa nossa perspectiva aí, reformada, né, de fazermos tudo para a glória de Deus e como que o nosso ouvinte pode efetivamente viver isso aonde Deus o colocou. Flávio. Bom, eu lembrei, eu estava até conversando ontem com o reverendo Valdeci sobre o trabalho final do doutorado, e eu lembrei de um livro do Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque, um livro chamado Raiz do Brasil, que é ali de 30, alguma coisa assim. Na época saem 3 livros juntos, que é Raiz do Brasil dele, Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, e Fundamentos, alguma coisa assim, do Brasil Contemporâneo, alguma coisa do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior. E o Sérgio Buarque fala nesse livro, falando sobre o homem brasileiro, as características culturais, uma coisa que ele diz, assim, que eu acho impactante, e parece que ele estava prevendo o que ia acontecer. Ele diz assim: 2 ramos do mundo protestante evangélico terão dificuldade de dar certo no Brasil. Porque no Brasil há uma cisão entre a vida religiosa e a vida e o resto da vida. Assim, a vida religiosa é diferente da vida como um todo. Ela é uma etapa, ela é uma fatia da vida. E os 2 ramos que teriam dificuldade de entrar teriam por isso, porque eles, ou em oposição a isso, porque eles integram a fé com a vida. Isso. Eles integram a fé com a vida. Não existe divisão, essa divisão. E seriam, ele diz, o metodismo, e ele usa o nome, se não me engano, o termo que ele usa são os puritanos, mas ele está falando das igrejas reformadas. Isso mesmo. As igrejas reformadas. Porque elas não veem como separadas essas coisas, elas não veem o domingo como um momento muito diferente do resto da semana. É o dia do Senhor, o dia que nós nos reunimos como povo de Deus para cultuar o seu nome, mas isso tem impacto sobre o resto da semana. E eu acho que e a gente tem uma igreja crescendo no Brasil com pouco impacto ético, e eu acho que a gente tem que aprender como cidadão do reino, cada um de nós como cidadão do reino e como cristãos reformados que somos. Uma das primeiras coisas é integrar nossa fé e o nosso trabalho em dimensões como ética, e não só ética, até a forma como a gente entende os objetivos do nosso trabalho, para que a gente trabalha. Então, eu vou me empenhar no meu trabalho para fazer o melhor, não só por questões financeiras ou não só por questões de receber o elogio dos outros, mas eu vou fazer isso para a honra e glória de Deus. E fazendo isso para a honra e glória de Deus, porque Ele me manda, mesmo num trabalho que a gente, vou chamar secular, mas é só para fins didáticos, mas um trabalho que não seja necessariamente dentro da igreja. Ministerial, né? Ministerial. Fazendo isso, eu estou, inclusive, cumprindo o mandato dele de cuidar e de desenvolver o jardim. Se eu faço tecnologia, eu trabalho fazendo aplicativo para iPhone ou para Android, para iOS ou para Android, eu vou fazer o melhor possível, mas não vou deixar de fora a minha cosmovisão, a minha forma de ver o mundo, porque ela é feita a partir de Deus, do Deus que criou o mundo. Esse mundo caiu, mas é um Deus que está redimindo para si um povo e há de consumar essa obra. Então eu devo trabalhar com ética, e esses valores, essa redenção, elas devem me motivar a ter outros objetivos, ter outros alvos, ter outra forma de trabalhar,
E junto a isso, a gente não só é diferente, mas a gente proclama por que a gente é diferente. Amém. A gente proclama. Porque às vezes a gente fica escondido nesse negócio de o famoso dar testemunho. Não, a gente dá testemunho com a vida, mas a gente dá testemunho verbal. O evangelho é pregado com palavras, né, pastor? Com palavras. Não baixa o exemplo, tem que falar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus. Isso aí. Arthur. Depois disso fica difícil falar alguma coisa, né? Ele pegou as minhas palavras. Você ia falar exatamente isso, né? Que a gente usa, tem a palavra e tem o testemunho, a vida, né? Então, são duas coisas importantes, mas a vida realmente também fala de alguma forma, né? E eu tive o privilégio, talvez, abençoado até, de trabalhar com esse ingrediente que é a nossa igreja, né? Que é o evangelho. Às vezes muitas pessoas não têm esse privilégio, eles trabalham em coisas seculares normais, mas tem também a oportunidade de se mostrar de alguma forma o que ela pensa, o que ela vive, né? E às vezes até pode falar, né? Que eu acho que é possível também, né? Lógico. E a minha pergunta última a vocês é a seguinte, para você, Arthur, tem um jovem aqui nos escutando, está apaixonado por essa área de comunicação, de mídia e quer servir ao Senhor Jesus, né? Qual é o conselho que você dá para ele? E pastor, né, você já falou da ética do testemunho, mas tem um jovem também que possa estar nos ouvindo e talvez também tenha multifacetados dons e talentos dados por Deus e quer, sei lá, ser um intelectual, ou tem um chamado para o ministério, mas quer também fazer um outro curso. Como é que esse jovem escolhe, né, o que ele tem que fazer, já que Deus deu a ele habilidade intelectual, prática, de ensino, né? Como ele vai escolher o rumo que tomar na vida dele? Então, o Arthur primeiro e agora o pastor. Aí fica mais fácil, Arthur. Essa área por exemplo, de comunicação, para trabalhar para o Senhor, tal, é muito vasta, né? Hoje você tem várias coisas. Tem desde rádio, TV, tem a própria web, as mídias sociais é uma coisa que tem crescido muito, de certa forma, né? E é uma tecnologia sofisticada, até parece que é simples, né? Mas quem entende bastante disso sabe que as métricas que o pessoal usa para isso é sofisticado. Não é qualquer um que pode chegar, bater o olho ali e interpretar o que está acontecendo ali, certo? Então, existem cursos para isso. O JP é um exemplo, o Piragibe, de uma pessoa que investiu nessa área e é muito bom nisso hoje. O Dirley também, né? Eu sou mais voltado para essa área de rádio e TV, que é a minha área. Eu acho que a pessoa deve, a princípio, se puder, fazer algum curso. Segundo, rapidamente tentar algum estágio rápido, porque só o curso não adianta nada. O diploma dessa área nossa pouco vale, certo? Trabalhar é muito melhor. Eu sou de Bauru, e lá em Bauru, cidade pequena, você consegue trabalhar no que você gosta muito cedo. 15 anos eu já estava trabalhando em publicidade. Trabalhando, mal dizer, mas já estava envolvido, né? Com gente boa, gente profissional trabalhando, vendo o que acontecia. Já fiz curso de radialista, numa rádio chamada Rádio Aurivedo, lá em Bauru, porque tive a oportunidade, porque eu gostava disso. Se alguém pudesse ter essa mesma oportunidade, quer dizer, antes de ir para um curso, tentar fazer alguma coisa para ver se realmente gosta disso, é uma boa, é interessante. E uma coisa que me faltou na minha vida, até por um pouco de preguiça, eu acho. Eu morava em frente ao Seminário do Sul, lá em Campinas. Morava em frente, era só atravessar a rua, né? Várias oportunidades, vários janeiros tinham o famoso curso para... preparação de obreiros. De obreiros, que tinha até um nome que eles davam, como é que é? Cansado ou atrasado, tinha um nome que eles davam. Pessoas mais idosas, mais velhas que estavam fazendo esse curso. Eu ficava tentado a fazer, falei, poxa, para a minha vida dentro da igreja seria ótimo se eu fizesse um curso desse tipo. Eu acabei não fazendo, eu ia jogar bola lá com eles, mas não fazia o curso. Se eu tivesse feito, hoje eu seria um pouquinho melhor, assim, dentro da igreja, talvez eu seria um pouquinho mais respeitado. De um brasileiro. Você jogava de quê? De tudo, goleiro, qualquer coisa. Porque eu acho que faz bem você trabalhar, lidar com esse tipo de conteúdo que a gente trabalha. Se eu tivesse uma formação um pouquinho melhor teológica, eu poderia ser muito melhor do que eu sou, vamos dizer assim, com certeza. Bênção. Pastorzão. Bom, eu pensei em duas coisas sobre a sua pergunta, né? Essa coisa o jovem que está se preparando para escolher, digamos assim, a sua profissão, do que é que vai fazer na vida e como ele fazer o curso e trabalhar para a glória de Deus, né? Isso. Duas coisas que eu pensei. Uma é que a gente vive uma época que eu acho que a gente já está, inclusive, começando a colher um boom de gente querendo ir para o seminário. E eu desconfio que isso se deve, e isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim,
se deve a esse acesso que bons pastores estão tendo às mídias, né? E estão ganhando visibilidade, e muita gente se anima com isso. E eu acho que isso é uma coisa boa. Mas a gente também pode ser, aí é outra coisa, a gente também pode servir a Deus, a gente serve a Deus também como engenheiro, como médico, como enfermeiro, como comerciante, com qualquer outra profissão, como gari, como o que a gente for fazer, a gente pode e deve servir a Deus também. E a igreja precisa, quando você gosta de teologia, nem sempre precisa ser pastor. A igreja precisa de bons presbíteros que saibam teologia. Bons diáconos também, os né? diáconos, alguns dos sermões, dos melhores sermões de Atos foram feitos por diáconos. Estevão, Filipe, né? Estavam lá os diáconos pregando. É isso aí. E precisamos de bons professores de escola dominical. A igreja precisa de gente que conhece teologia. E eu acho que a gente deve se inserir mais na sociedade, nas universidades. Aqui não é bem uma crítica, assim, mas a gente critica hoje que alguns ambientes, e até tem a ver com a área do Arthur, do Cadu, alguns setores da sociedade foram ocupados pela esquerda, e a gente tem falado em marxismo cultural, e que eles dominam os meios de comunicação, pelo menos o jornalismo tradicional, e dominam a universidade. De certa forma, isso é verdade, mas isso também é culpa nossa. Porque eu acho que os nossos filhos desejaram, às vezes, outras áreas e acharam que educação e comunicação não eram áreas que deveriam ser, assim, ocupadas, talvez, assim, às vezes, talvez os filhos mais pobres, assim, mas aqueles que tivessem mais condições deveriam ter outras profissões. E não ocuparam esses espaços. E nós chegamos no Brasil, o Mackenzie está aqui para mostrar isso, nós chegamos no Brasil profundamente envolvidos com a educação e envolvidos com a comunicação por meio de jornais. E eu acho que a gente deixou o vácuo de formador de opinião, e esse vácuo foi ocupado. É verdade. E aí, a gente agora, o que está acontecendo é que a gente está correndo atrás. Mas o nosso Senhor é o Senhor do universo. Amém. E mantém a igreja, e dá para correr atrás tranquilo. Amém. E dá para ocupar esses espaços tranquilamente. Aleluia. Então, o meu convite assim é: você que gosta de teologia, não necessariamente você precisa ser pastor. Se Deus o chamou para ser pastor, seja pastor. Mas vamos ocupar outros espaços também de formação de opinião. E eu acho que esse da comunicação, jornalismo e outras áreas, e as universidades, não só Mackenzie, mas vamos ocupar as universidades públicas, vamos formar gente que pensa academicamente e forma uma nação. E a IPB começou assim, e meu convite é para que a gente continue assim. Amém. Rodrigão, vamos chegar ao final, hein? Chegamos. Fala aí alguma coisa que você queira falar, depois o Arthur, depois o pastor. Eu vou ser sucinto, eu acho que depois de tudo que a gente ouviu aqui, tudo que você for fazer, faça isso para a glória de Deus, aonde Amém. Deus o colocou. A gente precisa entender que nós temos uma vocação enquanto agentes do reino de Deus na história, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, e essa vocação ela vai além da nossa profissão. A nossa profissão ela é um meio, né, para o exercício da nossa vocação. Que você tenha isso em mente, que você possa exercer a sua vocação enquanto discípulo de Jesus, agente Amém. do reino na história, fazendo a diferença aonde Deus te tem colocado. Amém. Amém. Belíssima palavra. Arthur. Bom, eu só tenho que agradecer, né, por vocês me colocarem nessa cadeira aqui. Poder contar um pouquinho da minha vida, da minha história, porque eu passei a vida inteira meio escondido, né, de repente eu tô Ele aparecendo existe, né? aqui. Eu já disse, ele existe. O Tá aqui o Arthur homem. é real. Vamos compor uma música depois, o ator é real. Obrigado. Isso aí, pastor. Eu agradeço também ao convite do Arthur. Eu me sinto muito lisonjeado por estar sendo entrevistado junto com o Arthur, pelo meu professor, pelo irmão também, que Obrigado, tem sido alguém muito importante também nessa área de O pessoal tá comunicação. pedindo alô pra você aí, viu? Deixa o pessoal lá de Natal, hein? O pessoal do Natal pedindo,
Outro beijo aí para vocês. Coraçãozinho, igual o jogador de futebol faz. Agradeço o Cadu também. Estou muito feliz por conhecê-lo. Vou tentar, de todos os jeitos, levá-lo lá no Natal para nos ajudar. Eu agradeço o pessoal da audiência. E mais um beijo para o MP lá da IPN. Na próxima vez eu já não estou devendo, que eu já mandei 2 nesse, na outra não mando mais. Já está tranquilo. Nós louvamos a Deus pelo programa que tivemos hoje, não é, pastor Rodrigo? E Verdade. essa consciência do que o pastor Rodrigo falou é muito importante, de que o pastor Flávio também trouxe a ideia de que nós devemos ocupar todos os lugares para a glória de Deus. E eu só queria trazer a perspectiva de que nós entendamos que em tudo nós dependemos de Deus. Quando nós temos dons, talentos, possibilidades e portas abertas, nós precisamos nos lembrar que tudo vem do Senhor. E há dias nos quais você tenta, você sonha, você tem projetos pessoais e as portas se fecham. O próprio pastor Flávio falou que ele foi obrigado, num determinado momento, a tomar uma decisão entre o doutorado e o seminário. E graças a Deus o Senhor o conduziu para o honroso ministério da palavra de Deus. Então, nem todo dia, tudo que a gente projeta, tudo que a gente planeja, vai acontecer do jeito que a gente quer. Mas nós precisamos saber que Deus é soberano, que Ele nos ama e que a vontade dEle será realizada em nossa vida. E ela é boa, perfeita e agradável. Então, se você sonhou, se você planejou, se você tentou e as portas não se abriram do jeito que você imaginava, minha palavra pastoral para você, meu amigo, é que Deus está no trono, Ele é soberano e se as coisas não aconteceram como você queria, pare um pouco, medite nas Escrituras, peça ao Senhor sabedoria e peça a Deus que te conduza pelo caminho que Ele quer te levar, para que, como disse o pastor Rodrigo, a sua vida glorifique cada vez mais o nome de Jesus. E caminhe sempre em dependência e humildade. Eu quero terminar com 1 Coríntios 4:7, que diz: quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tivera recebido? Quando tu estiveres dando fruto num lugar para a glória e honra do nome de Jesus, lembre-se que você só está aí porque o Senhor te colocou e a sua vida tem que glorificá-lo. Que Deus te abençoe. Amém. Até quarta-feira que vem com mais um Passando a Limpo. Grande abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. IPB. Apresentação: Roster Guimarães Lopes e Rodrigo Leitão.
ouvindo IPB3, a rádio também com imagem no YouTube e Facebook. O que ouvimos e aprendemos
o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, como nos tirou das trevas para a luz e nos deu preciosas bênçãos por Jesus. Deu sentido à nossa vida e paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, como seu amor por nós é tão real. Carinhoso é seu cuidado paternal, pois sustenta nossa vida em paz. Da cidade, a troca de valores, a violência solta pelas ruas, assaltos e sequestros, relâmpagos antes lembravam o começo de uma chuva. Taxar de delinquente